Você sabia que muitos cordeiros perdem peso ou até mesmo morrem logo depois do desmame? Isso não acontece por azar, nem é uma doença misteriosa. Isso acontece porque o criador comete um grande erro antes de desmamar seus cordeiros. E hoje eu vou te mostrar por que o desmame é uma fase tão crítica na vida do cordeiro, quais são os erros mais comuns que o criador comete e que deve evitar nessa fase, e como que isso impacta diretamente no bolso, no resultado para o criador. Se você está chegando por aqui agora, se é a primeira vez que você me vê aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, já crio há mais de 20 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação de ovinos, tendo animais de qualidade, mais saudáveis, menos mortalidade, mais resultado para você. E se criar ovinos é um desejo seu e você quer melhorar sua criação ou quer começar do jeito certo, então aproveita, deixa um like aqui para mim para eu saber que você está gostando desse conteúdo, se inscreve no meu canal e ativa as notificações, assim você vai ser sempre avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. Por que o desmame é uma fase tão crítica na vida de um cordeiro? Por que dá tanto problema para o criador, tantas perdas? É preciso entender que nessa fase, quando a gente faz o desmame de um cordeiro, ele está saindo de um tipo de criação para um outro tipo totalmente diferente. Ele estava com a mãe, sendo amamentado, tendo leite como fonte de alimento, que é um alimento de alto valor, de alta energia, alta proteína, muitos nutrientes, e ele passa a se alimentar exclusivamente de pasto, ou de silagem, ou de feno, com concentrado ou não, mas tem uma mudança muito grande na alimentação desse cordeiro. Além disso, ele deixa de ter o convívio com a mãe que está ali alimentando ele, ensinando ele como se alimentar, e passa a ter que se virar sozinho. Então é um momento onde tem uma mudança muito grande na alimentação desse animal e uma fase de muito estresse. O animal fica muito estressado. Tanto que quando a gente desmama esses cordeiros, eles passam 2, 3 dias ali berrando, chamando a mãe. Nesse momento onde eles estão berrando muito, eles estão num alto nível de estresse. E isso é um agravante para essa situação, porque quando a gente tem estresse, tem produção de cortisol, que é um hormônio do estresse. Quando tem cortisol, baixa imunidade. Então, além do animal ter uma mudança de alimentação, ter uma mudança de hábitos, ter o estresse que está passando pela separação da mãe, ele ainda diminui a imunidade, fica mais refém de tudo que está acontecendo no ambiente, podendo apresentar mais doenças. E se ele não estiver bem preparado para passar por essa fase, esse efeito vai ser muito mais agravado, vai ser muito mais complicado para ele. Então é um momento onde a gente tem maior risco de uma verminose, de uma pneumonia, de uma diarreia. Então, de uma forma geral, o desmame é uma fase muito importante, onde você pode ter um trampolim para o animal começar a ganhar peso e daí deslanchar para você vender esse animal o mais rápido possível, como também pode ser um buraco, onde esse animal se afunda e aí ele fica enterrado, demora para sair daquele ritmo que ele está de ganho de peso, demora para ganhar peso, demora para chegar no peso final. Então, quais são os maiores erros que se cometem nessa fase que agravam essa situação? O primeiro deles é desmamar um cordeiro baseado apenas na idade, sem considerar o peso. Muitos criadores querem desmamar um cordeiro só pela idade. Ah, eu quero desmamar com 45 dias, ou então vou desmamar com 60 dias, ou vou desmamar com 90 dias. Cada um tem seu método de trabalhar, mas eles não levam em consideração o peso desse cordeiro. Ele estava pronto para ser desmamado? Peso vai influenciar nisso? Vai influenciar. Por quê? Conforme o animal vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai ganhando peso, o seu sistema gástrico também vai se desenvolvendo, vai ganhando volume. E quando o animal é muito leve, ele não tem esse sistema bem formado ainda. Então, ele não está preparado para ter uma mudança de alimentação. O ideal não é só se basear em idade na hora de desmamar, mas é ter um peso mínimo. Qual é o peso mínimo? Pelo menos 15 quilos para desmamar um cordeiro. A gente não deve desmamar cordeiros com menos que isso. Cordeiros muito leves não têm seu sistema digestivo bem formado, não têm reserva de gordura, são mais vulneráveis a ficarem doentes, a ficarem mais atrasados ainda no seu desenvolvimento. Os animais mais leves, quando a gente desmama esses mais leves, são os primeiros que ficam doentes e morrem. E eu já vi muito isso acontecer, quando o criador desmama o cordeiro apenas baseado na idade, e alguns cordeiros estão ali, já estavam travados, estavam com 8 quilos no desmame, esses cordeiros não ganham peso, ficam ali empacados na criação por ser meses e meses e meses, não saem junto com o lote de engorda, vão para o próximo lote, depois para o outro, ou seja, é desperdício de alimentação com esse animal, é mais medicamento que tem que fazer, é um cordeiro que está sempre atrasado, sempre doente, sempre em tratamento, se ele não morrer no meio do caminho.
Segundo erro é na hora de desmamar um lote de cordeiros, misturar eles com um lote de cordeiros maiores, com animais mais velhos, com animais adultos. Ele já está saindo de um momento que é estressante, já está tendo uma mudança de alimentação. Se ele tiver que disputar espaço de coxo, disputar espaço de ambiente, o estresse é muito maior. O que acontece com isso? Ele não vai chegar no coxo, ele não vai se alimentar direito, ele vai ser o último a ir no coxo de sal, o último a ir no coxo de água. Isso aumenta a chance de mortalidade, porque é um animal que está passando por estresse grande, aumenta doenças nesses animais por causa da imunidade baixa, diminui o ganho de peso, porque ele só vive de restos, ele não disputa o coxo. Terceiro erro, e esse boa parte dos criadores faz esse, é não preparar o cordeiro para o desmame. Se ele vai ter uma mudança de alimentação muito brusca, ou seja, ele vai deixar de tomar o leite da mãe para passar a comer uma alimentação, uma ração, um concentrado, mais uma silagem, mais um feno, ele vai para um momento de engorda onde tem essa mudança de alimentação, a melhor coisa a fazer é adaptar esse cordeiro antes do desmame. Como que a gente faz a adaptação? Enquanto ele está mamando, ele já tem que ter acesso à ração. Então, esses cordeiros que já têm acesso à ração antes de serem desmamados, eles já estão passando por uma adaptação de dieta. Eles têm o leite mais a ração. E aí, ao desmamar, você só vai tirar o leite. Não tem tanta mudança na alimentação. Então, você já prepara esse animal para receber a alimentação que ele vai receber depois do desmame. Isso já prepara o sistema gástrico dele, a forração que tem ali no rumen, que a gente chama de papilas ruminais, já vão se formando melhor para aproveitar esse alimento, a ração. Ele não está se alimentando apenas de leite, ele já está preparando esse rumen para receber esse novo alimento. Então, tudo isso facilita esse processo de desmame e evita que esse cordeiro que vinha num ganho de peso perca peso para depois começar a ganhar peso novamente. Quem não faz esse preparo antes acaba pagando caro por isso. Que é um cordeiro que vai ficar travado ali no começo da engorda, do confinamento, após o desmame. E tudo isso aumenta a chance desse animal ficar doente. Quarto erro é fazer um manejo sem planejamento. Se você tem um desmame para fazer, se isso está programado, você já tem que ter um planejamento para isso acontecer. Então, isso vai envolver um local separado só para esses cordeiros que estão sendo desmamados, para não misturar eles com os mais velhos, para não misturar eles com animais adultos. Isso vai envolver todo esse planejamento de alimentação antes do desmame, continuar com essa alimentação depois do desmame, porque ele já está se adaptando ali antes de ser desmamado. Vai envolver a avaliação de peso desses animais. Então não é no improviso, não é chegar lá hoje, vou desmamar, vou separar os animais. Eu vou pesar esses animais antes para saber se eles estão em condições de serem desmamados, se tem o peso mínimo. Vou me preparar com a alimentação para esses cordeiros, porque se eu vou desmamar, vou tirar eles da mãe, eles vão receber uma alimentação. E essa alimentação, ela deve ser baseada em volumoso e concentrado. Então eu já tenho que ter essa fonte de volumoso separada para fornecer para esses animais. Eu já tenho que ter esse concentrado preparado, ou seja, eu tenho um planejamento para tudo isso acontecer, não na base do improviso. Desmame é uma situação delicada, onde exige cuidado. Então, quanto mais você tiver planejamento, quanto mais organizado for, quanto mais cuidado você tiver nesse momento, menor vai ser a sua perda após o desmame. Em resumo, o que a gente viu aqui hoje? Hoje a gente viu que alguns problemas muito sérios podem acontecer na hora do desmame, como tirar o cordeiro sem avaliar peso, misturar esses animais mais novos com animais maiores ou mais velhos, não ter um preparo antes, não se organizar, não ter um planejamento para isso acontecer, não estar preparado com a alimentação para esses cordeiros. E o resultado disso tudo é mais cordeiros doentes, mais perda desses cordeiros, menos resultado final para o criador. Agora me conta aqui nos comentários, alguma dessas coisas que eu falei hoje, você não fazia no seu rebanho? Tem algum problema aí que você vinha enfrentando e isso pode ter te ajudado de alguma forma? Você costuma ter problema com a desmama dos seus cordeiros? Ou seu problema é antes da desmama? Aproveita, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho ali para você sempre receber meus avisos quando soltar um vídeo novo. E lembre-se de uma coisa, criador que planeja ganha com qualidade. Criador que improvisa perde cordeiro. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.